Fala, gente boa. Algo que eu havia esquecido de mencionar a respeito do nosso amigo Leôncio, né? O Leôncio, né? O melhor, Leôncio B, é o fato de que ele chegou a seguir uma carreira política, tá? O Leôncio B, além de ter sido representante, como eu havia mencionado várias vezes, do Príncipe de Joinville, inclusive foi ele que assinou o contrato, né? Vendendo as 7 das 25 léguas quadradas de terra para a sociedade hamburguesa, isso em 1849, né, a data que foi assinado esse contrato, tá, e foi efetuada, obviamente, a venda dessas terras. O Leôncio B, além de ter sido representante oficial do Príncipe de Joinville, ele foi diretor da colônia Dona Francisca de 1856 até 1860, e ele, como eu havia acabado de dizer, né, ele chegou a seguir carreira política tendo sido deputado provincial, que seria equivalente hoje a deputado estadual, entre 1858 e 1859, tá? Inclusive, após ter seguido uma carreira política bem rápida, bem curta, por sinal, ele em 1860, ou seja, quando terminou o mandato dele, né, a passagem dele como diretor da colônia Dona Francisca, ele acabou saindo de Joinville, ele acabou se mudando de Joinville para Salvador. Então, em Salvador, ele foi diretor da Companhia Marítima Francesa, da filial da Companhia Marítima Francesa em Salvador. Isso entre 1860 e 1865, né? Entre 1865 e 1870, ele foi o diretor da filial dessa empresa que eu acabei de mencionar, no Cairo, ou seja, na capital do Egito. E em 1870, ele retornou à França. Uma outra curiosidade ainda rápida, né, a respeito do Leôncio B, é que ele era o genro do Johann Rautenhoff. Para quem não sabe, o Johann Rautenhoff, ele foi o primeiro prefeito da história de Joinville, isso entre 1869 e 1873. Então, uma das filhas do primeiro prefeito de Joinville era casada com o Leôncio B, né? Inclusive, mudando de assunto, né, voltando a falar sobre o Saguaçu, né, eu vou até mostrar para vocês, né, um trechinho de um vídeo da Aline Sábica, não sei se é essa pronúncia correta, né? Essa moça aqui, ela é dona de uma imobiliária. Então, obviamente, o vídeo dela aqui esse vídeo que eu tentarei mostrar a vocês vai trazer apenas maravilhas do bairro Saguaçu, né? As propagandas, as chatíssimas propagandas de sempre, né? Então vamos esperar aqui um pouquinho a propaganda. Valoriza uma região tranquila, estar próximo do centro e pertinho da natureza. Trechinho do vídeo aqui para vocês. Né? O bairro Saguaçu, em Joinville. É um lugar que encontramos qualidade de vida e facilidades para o dia a dia. Confira comigo alguns pontos de destaque desse bairro. Quem gosta de natureza unida à prática de atividades físicas, encontra aqui o Morro do Mirante. Um lugar incrível, onde centenas de pessoas vêm para caminhar ou até mesmo para fazer um passeio em meio à natureza. Lá do alto, a vista é exuberante e você consegue ver um pouquinho da Baía da Babitonga e também da Serra do Mar. Realmente uma paisagem de tirar o fôlego. E temos também, embaixo do morro, o Zoo Botânico, um parque lindo onde tem animais, natureza, parque para criança, um lugar ideal para as famílias curtirem. Além do Zoo Botânico, também temos o Parque de France, uma outra região cheia de verde, natureza e lindas casas. Bom, pessoal, após essa apresentação mais do que convincente, né, da nossa amiga Aline Sábica, né, Aline Sábica Imóveis, né, da nossa vendedora, né, agora chegou a hora de voltar a falar de história, né, voltando ao passado, tá? Bom, esse lugar maravilhoso aí que a nossa amiga acabou de mostrar, tá? Como eu tinha mencionado, ele começou com uma picada. Bom, no final de 1852, como eu havia mencionado no vídeo anterior, né? Em 1852 essa picada começou a ser aberta. E no final de 1852 existe o registro de que havia 10 casas nessa região onde hoje o lugar maravilhoso aí que a moça mostrou, o bairro Saguaçu.
No final de 1856, ou seja, 4 anos depois que essa região ela começou a ser desbravada pelo nosso amigo Leôncio, né? Ali já existiam 25 lotes de terras, né? 25 lotes já haviam sido comercializados. E ali havia uma olaria, e onde hoje é o Zoo Botânico, que a nossa amiga ali estava mostrando, ali havia um engenho de arroz. Então, onde hoje, e antigamente ali, como todos devem se lembrar, ali foi o Camping Clube de Joinville, né? Então, muito antes de ali ter sido o Camping Clube, ali, pasmem, ali foi um engenho de arroz, tá? Inclusive, existe um riachinho que desce o Morro do Boa Vista. Esse riachinho, obviamente, ele era conhecido como o Riacho do Engenho de Arroz, né? Esse foi o primeiro nome desse riachinho. Uma outra coisa que poucas pessoas sabem, que esse riachinho, pasmem, ali ocorreu a partir de 1886. Caso eu não esteja enganado, o primeiro sistema de captação de água potável de Joinville começou ali. Então, muitos dos primeiros moradores de Joinville se banhavam, enfim, bebiam água a partir desse riachinho, né? Então, o primeiro sistema de água potável, de captação e distribuição de água potável de Joinville, começou ali, né? Onde hoje é esse riachinho, ali na subida do Morro do Boa Vista. Bom, claro que ali não havia apenas casas, olaria e um engenho de arroz. Também havia muita plantação, muitas hortas, era uma região muito rural. Então ali, por incrível que pareça, né? Ali havia também muitas plantações de aipim, muitas plantações de laranja, de cana-de-açúcar. Enfim, como eu acabei de mencionar, era uma região rural, né? Bom, e um fato que praticamente é muito esquecido quando se estuda a história de Joinville é o fato de que essa região, ali nos primórdios da cidade, ela foi conhecida como uma colônia francesa. Então, obviamente, praticamente todos os moradores dessa região eram franceses e suíços de língua francesa. Durante um bom tempo, essa região ela foi uma região à parte de Joinville. Foi como se fosse uma outra cidade. Então, essa região, obviamente, ela surgiu por iniciativa do Leôncio B. Bom, havia um outro porém, havia ainda um outro problema. Por esse contrato que havia, né, entre o príncipe e a sociedade hamburguesa, o príncipe, pasmem, ele não poderia comercializar as suas terras, justamente para que não houvesse uma concorrência entre a sociedade hamburguesa e o príncipe. Então, o que o nosso amigo Leôncio, o que ele fez para burlar, para driblar esse artigo, esse artigo do contrato, né, para resolver esse problema? Bom, ele próprio, o Leôncio B, eu vou chamar só de Leôncio. O nosso amigo Leôncio, o que ele fazia? Ele redigia entre aspas, contrato à mão e que tinha 8 artigos. Então, entre aspas, contrato, ele descrevia o terreno que a pessoa estava, entre aspas, adquirindo, determinava o valor que essa pessoa deveria pagar e também alguns outros detalhes menores. Então, vamos supor que eu fizesse algumas benfeitorias no terreno que, na verdade, eu não estava comprando o terreno. Eu estava arrendando o terreno, né? Então, vamos supor que eu arrendasse um lote de terras, e nesse lote de terras que eu havia acabado de arrendar, né, eu fizesse um engenho, construísse um engenho, construísse uma casa, enfim, fizesse uma série de benfeitorias nesse terreno. E de repente eu quisesse me desfazer desse terreno, não quisesse mais esse terreno. Então, o valor, né, que o outro arrendatário pagasse ao Leôncio B, havia uma taxa de 2,5%, né, que você teria que pagar ao Leôncio B assim que você deixasse esse terreno, né? Você deixasse de arrendar esse terreno. Então, eu deixei de arrendar o terreno. Então, eu teria que pagar 2,5% de taxa ao Leôncio B. Bom, o entre aspas contrato, ele teria que ser assinado na casa do próprio Leôncio B. E não havia um prazo fixo para que eu arrendasse, pagasse
o arrendamento desse terreno. Então, o contrato, vamos dizer, ou entre aspas, contrato, ele tinha um prazo infinito e você ia pagando aos poucos, e de acordo com o que você podia. E cada parcela tinha um valor bastante insignificante, bastante acessível. E as terras dessa região, que hoje é o bairro Saguaçu, elas eram muito mais férteis do que as terras da colônia Dona Francisca. Então, vamos supor que eu tivesse um lote na colônia Dona Francisca. Eu teria um prazo de 3 anos para pagar o valor da compra desse lote. E, enfim, eu teria muito mais vantagens arrendando, mesmo que esse terreno não fosse meu, nas terras do Leôncio B, na colônia francesa, do que nas terras da colônia Dona Francisca. Esse caminho, né, que hoje é a Rua Dona Francisca, ele só foi concluído em novembro de 1854. Então levou 2 anos, mais de 2 anos, para que ele fosse concluído. Bom, o bairro Saguaçu. O Saguaçu hoje, tá? Isso em junho do ano passado, para ser mais... Falando, na verdade, em junho do ano passado, a população do bairro Saguaçu era de 14.357 habitantes, tá? Só a título de comparação, caso o Saguaçu fosse um município, tá, ele seria o 95º, ou seja, ele estaria no número 95 em matéria de população. Então ele seria o 95º município mais populoso de Santa Catarina. A título de comparação, a população do Saguaçu, ela é maior, por exemplo, do que a população de Siderópolis, que é uma cidade lá do sul do estado, que é a terra natal do Valdo. Para quem não sabe, o Valdo foi um jogador de futebol bem famoso, que inclusive chegou a jogar na seleção brasileira lá no final dos anos 80. Ele jogou no Botafogo, no Cruzeiro, no Grêmio, enfim, foi um grande jogador, diga-se de passagem. Então a terra do nosso amigo Valdo, ela é menor do que o bairro Saguaçu, e que, diga-se de passagem, tem um território bem curto, são apenas 4,89 km². Esse é o tamanho do Saguaçu. Perdão pelo vídeo longo pra caramba, tá? Infelizmente eu tive que deixar muita coisa de fora, como sempre, né? Mas eu vou ficando por aqui. Espero que isso tenha, que eu tenha trazido informações interessantes a todos vocês, tá? Então, mais uma vez, Aquiler, para o nosso amigo Keber Tobler, né? O mais novo membro da TV Alameda Cultural. Até a semana que vem e fui!